Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Juliano, professor de arte. Vamos trabalhar nessa aula com o movimento artístico do futurismo. Então, o objetivo da aula é conceituar o futurismo através do conceito histórico, contexto histórico, suas características e principais artistas. Futurismo é um movimento que aconteceu entre 1909 a 1918 na Itália. Eles pegou o período da guerra, por isso que foi um período tão curto. E foi um período de grandes mudanças tecnológicas, industrial e urbano. Então, os artistas do futurismo eles estão bem preocupados com a tecnologia da época de 1909. Não é igual a nossa tecnologia, mas para eles eram grandes avanços tecnológicos. O movimento começou em 1909, primeiro na literatura. O poeta Marinetti ele tinha criado esse movimento da literatura e ele desafiou os artistas para fazerem trabalhos visuais para mostrarem a coragem, a audácia e revolta para comemorar uma nova beleza, a beleza da velocidade. Uma característica do futurismo é trabalhar com a velocidade, com as embarcações, com os carros. A velocidade estava muito presente, a velocidade e o movimento. Então, o primeiro pintor que entrou no movimento artístico era o Boccioni. Ele chamou os pintores para vir participar, renunciar à arte do passado pelas maravilhas modernas, pelas maravilhas tecnológicas, como a ferrovia, o transatlântico, os aviões. Ele é um artista que ele não fez faculdade de arte, ele não estudou arte acadêmica. Ele pintou o novo e os frutos da idade industrial a partir dos seus próprios conceitos, como um autodidata, pesquisando a arte sem estar na faculdade, na escola de arte. Então, características do movimento do futurismo. Eles vão chamar de linha de força esse movimento, representando o movimento e a vida moderna. Vai estar muito presente as construções, as cidades, o maquinário, as fábricas. E retratou o progresso, as novas tecnologias e a vida urbana. Sempre tudo muito presente no trabalho do futurismo. Artistas. Teve vários artistas, eu coloquei os mais importantes aqui. Nós vamos trabalhar esses 5 artistas nessa aula. Boccioni, como eu falei, é um dos líderes do grupo, o mais importante. E falamos dos conceitos básicos aqui. Vamos fazer um exercício. Resumidamente, escreva as principais características do movimento artístico do futurismo. Vamos lá, gente?
pessoal, é sempre importante vocês irem anotando o mais importante das aulas para vocês usarem nesse tipo de atividade. Vocês terem um resuminho das principais características do que a gente está vendo. A gente vai ver os artistas agora, começando pelo Boccioni, Umberto Boccioni. Esse é um autorretrato dele. Então, essa é uma são as obras do futurismo, eles vão mostrar sempre essa cidade, muitas vezes em desenvolvimento. Aqui a cidade nasce de 1910, vai ter todo um movimento como se estivesse construindo essa cidade. Um elemento que vai aparecer muito nas obras futuristas é o cavalo. Aqui vocês conseguem perceber, tem um cavalo aqui no centro. É como se fosse um símbolo extraoficial que eles usaram, que vai aparecer em muitos trabalhos, esses cavalos. Eles vão usar a técnica de colagem que estava acontecendo nessa época, eles vão pegar um pouquinho no movimento deles também. Vocês veem esse número, mas também pode ser uma paisagem urbana, pode ser uma placa, uma sinalização, uma indicação de um trem também. Aqui vai ter muito comum esse tipo de obra, em que aparece a cidade. Aqui tem uns mastros, como se estivesse tendo uma reforma ou uma construção de um prédio. Aqui uma pessoa na sacada olhando a rua e vendo a cidade crescer. Eles eram maravilhados por essa tecnologia, por esse urbanismo, por essa vida moderna que estava surgindo com fábrica, com um monte de coisa que não existia antes. Aqui também, ao mesmo tempo que é uma cidade, são duas pessoas, duas mulheres que aparecem aqui. Mas você vê os carros, os prédios aparecendo ali no fundo. Vai ter uma influência do cubismo que estava acontecendo nessa época também. A gente vê essa figura bem geométrica ali, essa mulher bem geométrica. Essa aqui ele chamou de dinamismo de um ciclista. Essa está quase uma obra abstrata, né? Você, vendo o título, você começa a procurar esse ciclista, mas está bem escondido, né? Aqui vai aparecer a cidade e cavalos, como eu falei, que vai aparecer em vários trabalhos. Aqui a carga do lanceiro também tem um cavalo, aparece as lanças. E outra característica do movimento, vocês percebem que são várias imagens meio que repetidas. Assim como nas fábricas tem o movimento das engrenagens que vai repetir o tempo todo, vai aparecer em várias obras essa repetição, como uma referência às fábricas, ao modernismo que eles falavam desse futurismo. Tem uma curiosidade aqui, foi feito em cima de um jornal, vocês veem um pedacinho do jornal aparecendo ali. E vamos fazer um exercício agora sobre uma obra que vai aparecer no próximo slide. Quero que vocês observem essa obra e para vocês dizerem qual é o significado dessa obra em sua opinião e se você consegue identificar o material dessa obra e descrever essa obra que vai ser essa daqui. Não vou colocar legenda, nada. Eu quero que vocês vejam essa obra, tentem explicar o que ela significa, o que ela está querendo dizer e o material que ela foi usada. Então vamos lá, gente?
Então, pessoal, voltando, observaram bem a obra, conseguiram dizer do que significa, o que ela quer dizer. Essa é uma obra muito importante para o movimento do futurismo. É do Umberto Boccioni, o mesmo artista que a gente está vendo até agora, chamado Formas Únicas de Continuidade no Espaço, de 1913. E essa obra é a obra mais conhecida do movimento futurismo. É como se fosse um símbolo do futurismo. Tem essa figura humana, é um homem andando, e ele está andando para frente. Está andando para a direção do futuro. Esse é o principal objetivo de explicar nessa obra. Você vê que a pessoa está meio estranha, né? Tem como se fossem umas peças de máquina fazendo uma composição, parece meio que um robô, um ciborgue, mas a ideia, como eles estavam falando de tecnologia também, está falando desse futuro e está imaginando o homem ir para o futuro, um mundo melhor, uma coisa melhor lá na frente. Isso que ele está querendo transmitir com essa obra. Como eu falei, é como se fosse é a obra mais famosa, mais conhecida e um dos símbolos do futurismo. Sempre em livro de história da arte, vai aparecer essa imagem para definir o futurismo. Então vamos lá, mais um quiz, um exercício agora. Quais são os principais temas trabalhados pelo futurismo? Alternativa A, abstrações geométricas. Alternativa B, movimento, tecnologia e vida urbana. Alternativa C, movimentos e destruição das máquinas. Ou D, religiosidade e sentimentos. Qual a alternativa correta sobre o futurismo? Então, pessoal, as principais características do movimento futurismo são o correto alternativa B, movimento, tecnologia e vida urbana. Próximo artista que a gente vai ver é o Giacomo Balla. Aqui é um autorretrato dele, eu achei bem curioso esse autorretrato, bem diferente do convencional, ele meio assustado. Como os outros artistas, ele vai trabalhar com a tecnologia da época. Em 1909, a eletricidade, a energia elétrica era uma coisa bem importante, bem inovadora. Para a gente é tão comum, mas nessa época era bem importante. Esse é um quadro bacana sobre o futurismo, Dinamismo de um Cão na Coleira. É uma obra que tem uma pessoa passeando com um cachorro, mostra os pés da pessoa, a corrente e o cachorro. E você vê o movimento dos pés do cachorro, do rabinho do cachorro, dos pés da pessoa, até a corrente ela balança. Então ele vai mostrar o movimento numa única obra, uma única imagem tem um movimento dessas figuras. Então isso é importante também, quando eu falei do movimento na obra Futurismo, está bem claro aqui nesse quadro. Ele também é usado para explicar o futurismo, não é o mais importante, como aquele que eu mostrei anteriormente do
do Boccioni, mas é uma obra bem legal também para falar sobre futurismo. Então, o movimento vai estar bem presente na obra do Bala. Aqui uma menina correndo na varanda. Até lembra um pouco o pontilhismo, que a gente já viu também em outra aula. Aqui a mão do violinista mostra a pessoa tocando um violino e tem todo o movimento do violão e da mão do artista. E olha a composição, é um quadro irregular, ele tem uma falha, esses dois triângulos pretos do canto, uma composição bem bacana. Aqui, ó, velocidade abstrata. Esse tipo de quadro também é bem comum. Vai ter essa repetição, falando sobre velocidade, como se fosse, acho que eu tinha comentado já na aula, como se fossem as engrenagens de uma máquina trabalhando, de uma engrenagem. Imagine uma engrenagem movendo outra engrenagem e esse movimento de repetição. Isso vai aparecer bem presente nessa obra e em várias outras obras também. Essa daqui, por exemplo, Voo da Andorinha, mostra, a gente vê bem claro essa ave se movimentando, ela vai passar por todo o quadro e esse movimento remete à fábrica, às fábricas dessa época. Aqui ele fez uma obra em homenagem ao Boccioni, o primeiro artista que a gente viu, Dinâmica do Punho de Boccioni. Mas é praticamente uma obra abstrata, né? Que a gente vê uma onda aqui, esse entrelaçamento de coisa. Lembra daquela foice do martelo, aquele símbolo político cruzado? Aqui tem um pouquinho, estamos fazendo uma citação disso aqui de uma forma meio discreta, assim. Mas muito movimento dessa época tem uma característica política. O futurismo ele vai falar bastante da política. Mais para frente a gente vai ver isso em outras obras. Eles também vão ter uma pesquisa com arte abstrata também. Aqui é bacana, eles vão imaginar, eles têm a tecnologia deles já de 1909, que já adiantou muito a tecnologia, e eles imaginam como é que vai ser a tecnologia do futuro, mais para frente. Então aqui a gente vê uns raios laser, uns prismas, algumas coisas assim. Essa eu acho bem bacana. Olha o título dessa obra, gente. Ciência contra o obscurantismo. Ciência contra a ignorância, contra a escuridão, eles querem... A ciência é o caminho para levar para o futuro, para a tecnologia. Então, é uma obra escura e trabalhada de cor bem clara aqui na frente. Ciência contra o obscurantismo. Campo de Força Futurismo em preto e branco. Ele também chegou a trabalhar com obras quase monocromáticas. Também vai ter essa ideia de movimento, essa ideia da fábrica. E vamos fazer um quiz agora. As vanguardas artísticas europeias ocorreram em diversos países. Por exemplo, expressionismo na Alemanha, impressionismo na França, construtivismo na Rússia, neoplasticismo na Holanda. Em que país ocorreu o futurismo? Alternativa A, na Grécia. Alternativa B, Itália. Alternativa C, Áustria. Ou D, Dinamarca. Em que país ocorreu o futurismo?
Então, pessoal, continuando. Em que país ocorreu o futurismo? Resposta certa, alternativa B, Itália. O movimento do futurismo aconteceu na Itália. Vamos ver mais alguns artistas. Esse é o Dino Severini, um artista que vai ter muito a parte urbana nos trabalhos dele, muitas referências a prédio, a trem, a tecnologia deles. Aqui vai ter características do recorte, da colagem que tinha no dadaísmo, no futurismo, no cubismo. Aqui uma coisa mais tecnológica, simultaneidade de grupos centrífugos e centrípegos, mulher à janela. Se você observar bem, parece uma figura feminina, uma cabeça, o ombro, o corpo, como aquela obra que a gente viu lá na frente da pessoa na sacada observando a cidade. Aqui o trem, que é um orgulho para eles esse trem, essa tecnologia. Esse outro artista bem importante também, o Carlo Carra. Ele vai ter um trabalho... ele é um artista que vai ter um cunho bem político nas obras dele. Ele vai falar contra o governo da época, fazer críticas. Então, vai ter muita obra que vai ter uma cor vermelha bem forte. Vai mostrar a revolta urbana, vai mostrar a indignação das pessoas com a política da época. Mas algumas eram mais de temas urbanos mesmo, como essa daqui, o bonde. As nadadoras, essa aqui é quase uma obra abstrata, mas tem algumas mulheres nadando. Como eles também vão retratar bastante movimento, aparece o movimento do nado aqui nessa imagem. Essa aqui, ó, Mulher na Varanda, vai ter uma referência muito clara aqui ao cubismo. O movimento que estava acontecendo nessa época na França, e eles vão... É muito semelhante ao cubismo. Mas agora você deve pensar assim, professor, de novo falando de cubismo? Várias aulas que a gente teve foi falado sobre cubismo. É tão importante esse movimento assim? É assim, gente, o futurismo é bem importante. Tanto é que na aula da semana que vem a gente vai tratar sobre o cubismo. Na próxima aula, o cubismo em 2 partes. Vai ser 2 semanas falando sobre o cubismo. Então é um movimento bem importante. Vocês vão perceber que isso aqui está muito parecido com o que os cubistas trabalhavam. Aqui uma colagem também. O cavalo, como eu falei, aparece em vários trabalhos. O símbolo desse movimento, dessa força, esse dinamismo. E um testezinho rápido aqui. Que movimento artístico influenciou o Carlos Carra e o futurismo de forma geral? Alternativa A, Renascimento, ou alternativa B, Cubismo? Qual movimento inspirou o futurismo? Então, pessoal, que movimento influenciou o Carra e o futurismo? Resposta correta B, cubismo. Essa estava fácil, né? Eu tinha acabado de falar. Vamos ver mais um artista, Luigi Russolo. Esse artista já dá para ver pelo autorretrato que ele tinha um estilo bem diferente. Tá ele com uma cara meio assustada, com um monte de caveira em volta. Ó, ele vai trabalhar... Aqui chama Memória da Noite, umas cores bem vivas, bem diferentes dos outros artistas. Essa eu acho bem bacana, se chama Música.
Tem uma pessoa provavelmente tocando um piano aqui, e esse movimento em azul parece que é o movimento do som passando e dando esse reverberando assim, ó, vários rostos sorrindo. Bem bacana esse trabalho, bem contemporâneo. A revolta. Aqui parece várias pessoas protestando, gritando, fazendo uma manifestação, que acontecia muito nessa época. A pessoa incomodada com os erros do governo, eles protestavam. Solidez da névoa, olha que bacana esse trabalho também. Todo em azul, você percebe as pessoas, acontecendo alguma coisa. Dinamismo de um carro, outra tecnologia que eles admiravam. Não aparece tanto nos trabalhos, mas o cavalo talvez seja uma referência ao carro, por isso que aparece tanto. E vamos fazer uma atividade agora. Qual é considerado a obra mais representativa do futurismo? Temos a alternativa A e a alternativa B. Qual vocês acham que é a obra mais importante do futurismo? Então, pessoal, continuando. Qual a obra mais representativa do futurismo? A resposta correta é a alternativa A, a obra do Boccioni, A Pessoa Andando em Direção ao Futuro. A B também é bem conhecida, mas a mais representativa é a alternativa A. É um exercício para a gente fechar agora a aula. Estudamos nessa aula os principais artistas do futurismo. Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Gino Severini, Carlos Carra, Luigi Russolo. Escolha 2 deles e escreva resumidamente suas características e descreva algumas de suas obras. Escolha os que vocês mais gostaram e escolha uma obra para falar um pouquinho sobre ela. Vamos lá, gente?
Então, pessoal, voltando, vocês escolheram os artistas que mais gostaram, escolheram uma obra para falar um pouquinho sobre ela. É isso aí. Então, gente, o que a gente aprendeu hoje? A gente conceituou o futurismo, as principais características de contexto histórico e os principais artistas. Pessoal, não esqueçam de fazer as atividades obrigatórias do Classroom. São elas que vão garantir a presença de vocês. Quem está assistindo em casa pela TV, realizar as atividades propostas, ver, algumas escolas estão fazendo atividades impressas. Então, participem, garantem a presença de vocês e a nota também, que é a atividade relacionada com a nota. Então, gente, é isso. Agradeço pela aula de hoje, foi bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Semana que vem, cubismo.